Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e vivem de olhares curiosos, um homem de 27 anos vê sua vida virar de cabeça para baixo quando começa a desconfiar de sua namorada. Após um ano de relacionamento, ele percebe mudanças misteriosas no comportamento dela, que se tornam cada vez mais evidentes. Ela começa a agir de forma estranha, se protegendo excessivamente com o celular, falando demais sobre um ex-namorado e, eventualmente, desaparecendo para encontros secretos. Com o apoio de amigos e familiares, ele reúne provas e espera o momento certo para confrontá-la. O ex-doce da minha namorada se tornou seu amante secreto, então eu enganei ela fazendo uma surpresa. Eu, 27 anos, cresci em uma cidade pequena onde todo mundo gostava de meter o nariz nos assuntos dos outros. Quando eu tinha 25 anos, reconectei-me com alguém da escola. Ela também tinha se mudado para a cidade e nos encontramos no aniversário de um amigo em comum. Começamos a sair, tomar café, assistir filmes à noite, aquelas coisas normais de namoro. Vou chamá-la de minha namorada ou ex agora, porque bem, foi isso que ela virou. No começo, as coisas estavam bem. Ela parecia ser de boa, não muito envolvida em dramas, me ouvia quando eu falava sobre minhas longas jornadas de trabalho e parecia genuinamente feliz sempre que passávamos tempo juntos. Um ano se passou e nos acomodamos numa rotina confortável. Tínhamos algumas brigas pequenas de vez em quando, mas parecia normal. Então, do nada, comecei a perceber mudanças estranhas. Ela ficou super protetora com o celular. Se eu perguntasse quem você está testando, ela dizia que era uma amiga e logo tirava o celular de perto. Ela ficava nas redes sociais até tarde da noite e se eu olhasse, ela virava a tela para o outro lado. Isso me deixava desconfortável, mas não queria ser o namorado paranoico, então dizia a mim mesmo para relaxar, porque as pessoas precisam de privacidade, certo? As coisas começaram a ficar mais suspeitas quando ela começou a mencionar o ex-namorado. Ela soltava histórias casuais sobre ele, como ele era tão doce, como assistiam filmes do Pateta juntos, uma porção de detalhes. Eu não gostava, mas também não queria ser aquele cara que surta toda vez que um ex é mencionado. Mesmo assim, tinha algo no jeito como ela falava dele que me deixava desconfiado. Não parecia apenas uma memória aparecendo aleatoriamente. Soava mais como se ela estivesse nostálgica por algo que sentia falta. Nessa época, ela começava a desaparecer para as noites de meninas ou encontros com amigas, mas eu nunca recebia um convite claro para participar. Isso por si só não era um grande sinal de alerta, mas continuava acontecendo e as desculpas dela começaram a parecer mais forçadas. Uma noite, eu estava cochilando na cama enquanto ela estava no celular às 2 da manhã. Me inclinei para ver o que a estava tão envolvida e ela imediatamente virou a tela para longe. Se fosse realmente apenas uma amiga conversando, por que esconder de mim? Meu pai, que eu acho tem um radar mais apurado para essas coisas, visitou um fim de semana e me sussurrou que algo parecia estranho nela. Ele não me deu detalhes, apenas um desses avisos antigos: fique de olho. Eu dei de ombros, esperando que ele estivesse superpensando as coisas, mas no dia seguinte, um amigo meu me mandou uma mensagem dizendo que tinha visto minha namorada em uma cafeteria, abraçando um cara que não era eu. Ela disse a ele que era só o ex dela e que estavam colocando a conversa em dia. Foi aí que as campainhas na minha cabeça realmente começaram a tocar. Tentei não surtar, mas precisava saber o que estava acontecendo. Decidi observá-la mais de perto, ao invés de confrontá-la de imediato. Se eu a atacasse com acusações, ela provavelmente só negaria tudo e se esconderia melhor. Então, me mantive tranquilo, mas por dentro estava completamente tenso. Ela começou a agir distante, chegando tarde em casa, mal conversando e dispensando minhas tentativas de conversa normal. Eu perguntava: como foi seu dia? E ela só dizia normal, enquanto rolava o celular. Eu tinha um amigo mais entendedor de tecnologia do que eu. Pedi para ele ver se encontrava algo suspeito nas conversas dela nas redes sociais ou registros de celular, sem fazer nada ilegal. Ele conseguiu ver partes de conversas que indicavam que ela estava conversando com o ex, enviando mensagens do tipo: estou com saudade. Ele não conseguiu pegar tudo, mas o que ele viu foi o suficiente para confirmar que eles eram bem mais do que apenas amigos. Senti meu estômago cair, mas ainda escolhi não confrontá-la. Queria que ela pensasse que estava segura para continuar cometendo erros. Uma conhecida nossa, na verdade colega de trabalho dela, também percebeu algo estranho. A colega viu minha namorada saindo durante o intervalo de almoço, encontrando alguém do lado de fora e voltando toda sorridente ou radiante. Pedi para a colega ficar quieta e só me avisar se algo importante
importante acontecesse. Não queria que ela arriscasse o emprego por minha causa, então pedi para ela não investigar, apenas ficar de olho. Então, minha namorada deu o golpe final. Ela me disse que ia visitar um amigo em outra cidade durante o fim de semana. O amigo dela do círculo de amizades deixou escapar que minha namorada perguntou sobre sugestões para uma viagem romântica perto de um lago. Não era preciso ser um gênio para perceber com quem ela planejava ir. Mantive uma expressão neutra, desejei uma viagem segura e pedi para ela me mandar mensagem quando chegasse lá. Naquele fim de semana, meu pai apareceu novamente e finalmente contei tudo para ele, me sentindo envergonhado, pois provavelmente ele estava certo o tempo todo. Ele ficou bem sério e disse: "Filho, não deixe ela virar isso contra você. Junte suas provas e depois enfrente ela." Então esperei. Ela voltou no domingo à noite, parecendo queimada de sol, embora dissesse que mal tinham saído, porque a amiga estava doente. Olhei para os braços dela e pensei: claro que parece que passou bastante tempo ao sol. Enquanto ela estava no chuveiro, fucei na bolsa dela. Sim, não foi o meu momento mais orgulhoso, mas eu estava desesperado. Encontrei um recibo de um restaurante chique datado do dia anterior. Era um lugar onde ela uma vez insinuou que queria ir comigo, mas aparentemente ela decidiu que o ex deveria levá-la lá primeiro. Senti uma mistura de raiva e humilhação, mas coloquei o recibo de volta e fiz como se não tivesse visto nada. Nos próximos dias, ela continuou enviando mensagens como louca, às vezes sorrindo para o telefone. Foi uma tortura fingir que não percebia. Eu queria explodir, mas uma parte de mim queria que tudo fosse revelado de uma vez, na frente das pessoas que importavam. Liguei para um amigo do meu antigo bairro que trabalhava como detetive particular. Eu não queria um caso completo, só algumas dicas de como reunir evidências sem ultrapassar as linhas legais. Ele me aconselhou a anotar datas, horários e qualquer coisa física que eu pudesse usar mais tarde, caso ela tentasse mentir ou me culpar. Então comecei um pequeno diário, anotando quando ela saía, com quem ela dizia que estava e o que eu suspeitava que ela realmente estava fazendo. Então ela veio até mim pedindo para pegar dinheiro emprestado. Ela foi vaga sobre o motivo, dizendo apenas que era algo pessoal. O cínico em mim pensou que talvez ela precisasse de dinheiro para uma outra viagem secreta ou algo para o ex. Disse a ela que estava sem dinheiro, meio esperando uma briga. Ela ficou irritada e disse: "Ah, tá, entendi como é." E então mudou de assunto. Percebi que a sensação de direito dela era fora do normal. Ela estava me traindo e ainda queria que eu cobrisse suas despesas. Para piorar as coisas, o ex dela de alguma forma conseguiu meu número e começou a enviar mensagens sarcásticas, dizendo que eu deveria tratá-la melhor ou perderia ela. Era como se ele estivesse esfregando na minha cara. Eu quase explodi, mas não respondi. Apenas guardei todas as mensagens que ele enviou. O momento para uma grande confrontação veio mais rápido do que eu esperava. Ela decidiu fazer uma festa de aniversário para mim no nosso apartamento, provavelmente para parecer uma namorada legal na frente de amigos e familiares. Meu pai e minha mãe chegaram mais cedo para ajudar a arrumar, junto com alguns amigos, incluindo um que era policial fora de serviço. Meu pai me olhou várias vezes, como se perguntando se aquela seria a noite. Eu dei uma leve cabeça, querendo expô-la bem onde ela se sentia mais confiante. À medida que os convidados começavam a chegar, tudo parecia normal. As pessoas conversando, petiscando chips, fazendo pequenas conversas. Minha namorada estava super animada, mas eu podia perceber que ela estava fingindo. Ela ficava checando o telefone e se afastando para o corredor. Eu a segui discretamente e a ouvi sussurrar: "Espere mais um pouco, logo estarei com você." Eu sabia que o ex dela estava por perto. Claro, meu pai me fez um sinal para olhar lá fora. Lá estava o ex, andando de um lado para o outro no corredor. Eu me afastei, deixando ele achar que ninguém o tinha visto. Então voltei para a sala e esperei. Alguns minutos depois, ele tentou entrar. Meu pai, o colega de trabalho e eu o seguimos até a cozinha. Minha namorada o viu e ficou em pânico, tentando se colocar entre nós. O ex estava com aquele sorriso arrogante, como se estivesse orgulhoso de aparecer sem ser convidado na minha festa de aniversário. Ele começou com uma frase sobre como ele só queria me desejar feliz aniversário, como se fôssemos amigos. Eu o encarei e então me virei para minha namorada dizendo: "Então, esse é o ex com quem você estava trocando mensagens, né? Aquele com quem você estava se encontrando secretamente." A cozinha ficou em silêncio. Ela gaguejou: "Não é o que parece." Ele entrou dizendo: "Ela me disse que você é controladora. Ela merece algo melhor." Ele estava, obviamente, tentando me irritar. Eu peguei meu telefone e comecei a mostrar as capturas de tela das mensagens, o recibo do restaurante à beira do lago e até algumas anotações sobre as viagens secretas de fim de semana. O colega de trabalho, que também
também estava na festa, confirmou que os viu saindo juntos durante os intervalos para o almoço e minha namorada havia pedido para ele não contar nada. Minha namorada tentou continuar mentindo, dizendo que era só um almoço, mas o ex cortou isso, dizendo: "Para de mentir, você me disse que estava terminada com ele?" Meu pai deu um passo à frente e olhou para ela com um olhar de decepção. Enquanto isso, alguns convidados estavam espiando na cozinha, claramente confusos com o drama que estava acontecendo. Minha namorada tentou correr até mim, com lágrimas nos olhos, jurando que estava confusa ou manipulada. Eu a empurrei para longe e disse: "Estou farto das suas bobagens." O ex ficou bufando, como se quisesse uma briga, mas meu amigo, o policial fora de serviço, disse para ele ir embora se não quisesse problemas. O ex bufou e foi embora. Minha namorada ficou lá, com os olhos correndo por todos os lados, percebendo que ninguém iria defendê-la. Todos tinham basicamente visto provas suficientes de que ela estava mentindo o tempo todo. Ela ainda tentou falar comigo em particular, mas eu disse para ela pegar suas coisas e ir embora. Ela implorou por outra chance, mas eu estava muito bravo e ferido para ouvir. Meu pai me deu um aceno, como se aprovasse a forma como eu estava lidando com aquilo. Então, ela foi até o nosso quarto, fez uma pequena mala e foi embora naquele momento. A festa obviamente foi arruinada, mas alguns dos meus amigos até me parabenizaram por manter a calma. Eu senti um alívio doentio nos dias seguintes. Ela me bombardeou com mensagens e recados de voz, tentando de tudo: desculpas, manipulação de culpa, me culpando pela traição. Eu a bloqueei em tudo. Ela até apareceu uma vez no meu trabalho, mas minha equipe disse a ela para sair ou chamariam a segurança. Eu nunca a deixei passar do saguão. Uma semana depois, recebi uma carta antiga pelo correio. Ela escreveu que estava arrependida, que nunca quis me machucar, mas também disse que estava confusa. Eu joguei fora sem ler tudo. Meu pai disse que eu estava melhor sem ela. O ex me incomodou também, enviando mensagens de números aleatórios, se gabando de que estavam juntos, dizendo que eu era o perdedor. Mas então, ouvi por aí que ele também traiu ela e eles acabaram se separando de forma feia. Fala sobre karma. Ela aparentemente tentou entrar em contato com alguns dos meus amigos para pedir ajuda financeira, mas todos já sabiam a história real e disseram para ela se virar sozinha. Meus pais ficaram ao meu lado. Minha mãe, que normalmente é doce e paciente, ficou furiosa quando soube a extensão da traição. Ela se ofereceu para me ajudar a jogar as coisas da ex na calçada, mas eu já tinha feito ela levar a maior parte. Meu pai simplesmente disse: "Eu te avisei que algo estava estranho", sem fazer muito alarde. Foi bom saber que minha família me apoiava. Desde então, tenho me concentrado em mim mesmo. Coloquei mais esforço no trabalho, me reconectei com velhos amigos e comecei a fazer coisas que gosto, como pescar ou jogar basquete. Isso me ajudou a esquecer o drama. Não entrei em um novo relacionamento ainda, porque não quero repetir os mesmos erros. Percebi o quanto é importante confiar no seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente é. Olhando para trás, não me arrependo de ter deixado ela pensar que estava me enganando. Se eu tivesse explodido muito cedo, ela poderia ter virado tudo contra mim ou destruído as provas. Esperando, eu obtive todas as provas que precisava e revelei tudo de uma vez, na minha festa de aniversário, com um doce troco. Ela não tinha mais desculpas, sem chance de se fazer de vítima. Ver o ex dela sair correndo foi a cereja no topo do bolo. Eu nunca imaginei que teria que lidar com uma situação assim, onde alguém que eu me importava mentiria para o meu rosto, traria outro cara para a minha casa e ainda esperaria que eu fosse um caixa eletrônico ambulante. Mas as pessoas fazem coisas malucas quando acham que não vão ser pegas. Se tem algo que aprendi, é que ninguém tem o direito de te tratar como se você fosse inútil. Se você suspeita que alguém está jogando joguinhos, junte suas provas, confronte-os nos seus termos e não deixe que escapem das consequências. Foi assim que a ex da minha namorada se transformou no romance secreto dela e como eu a fiz cair por terra. Ela tentou me fazer parecer um tapete, mas eu me certifiquei de que ela fosse exposta na frente de todos que importavam para ela. Ela saiu da minha vida na mesma noite e eu nunca mais olhei para trás. Doeu, claro, mas a satisfação de acabar com o esquema dela valeu a pena. E descobri que o ex dela era tão ruim quanto ela, então eles se destruíram. Enfim, estou seguindo em frente agora e honestamente estou em um estado mental melhor. Não me arrependo de ter dado corda suficiente para ela se enforcar, porque se você vai trair a confiança de alguém, você merece enfrentar as consequências de forma pública. Só queria ter percebido os sinais mais cedo, mas enfim, lição aprendida.
Pelo menos agora sei para não ignorar aquele instinto quando algo parece suspeito demais para ser uma coincidência. Foi uma estrada difícil, mas sou grato por ter tido as pessoas certas ao meu redor para me apoiar e me impedir de perder a razão. Às vezes você tem que passar por algo insano para perceber o que realmente merece em um relacionamento. Honestidade, respeito e zero besteiras. E a partir de agora, não vou aceitar nada menos do que isso.